dia. Vamos dar continuidade à aula de ontem, as resoluções de exercícios de ontem. Na realidade, ontem acabou a energia, foi embora a internet. E no meio da resolução acabou caindo a conexão e ficamos aqui na questão 46. 6 e 46, entre 46 e 47. Então, vamos dar continuidade aí. CESP, Polícia Federal, agente, né? Sobre a vigência da Lei X, Mauro cometeu um delito, em seguida passou a viger a Lei Y, que além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Depois de tais fatos, então vamos lá. Sobre a vigência da Lei X, então, estava vigorando uma lei que Lauro cometeu um delito, cometeu um crime nesse período, da Lei X. Em seguida, passou a viger a Lei Y, ou seja, uma nova lei, depois dele já ter cometido o crime, né, o ato, que além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Ou seja, a Lei X deixou de valer. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá que fundamentar no Instituto da Retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X por ser menos rigorosa que a Lei Y. Errado, porque não é retroatividade, né? Ele fez o crime no momento em que a Lei X estava valendo. Então, na realidade, é o efeito normal da lei. Então, não tem retroatividade. A retroatividade é se a Lei Y, a Lei X, aliás, fosse posterior ao ato dele. Ela retroage. Então, não se trata, portanto, de retroatividade. Está errado. Questão 47, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Analista judiciária, área judiciária. No que concerne a lei penal no tempo. Então, tempo, atividade. Atividade. Luta, né? L, de lugar, ubiquidade. T, ubiquidade. Tempo, atividade. Então, falou na lei penal no tempo, já tem que ficar já preparado para a pegadinha, que ele vai querer tirar o atividade da jogada. No que concerne a lei penal no tempo, a tentativa de crimes omissivos, arrependimento posterior e crime possível. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz ao abolício crimes, ainda que seus elementos passem a integrar outros. Se passou o elemento para outro tipo penal, não teve o abolício crimes, criado pela norma reguladora. Está errado. Que a revogação expressa de um tipo penal conduz ao abolício crimes, certo? Ainda que elementos passem a integrar outro tipo penal, não. Aí você não aboliu o crime. Por quê? Porque parte dele foi para outro crime. Então você não teve abolição daquele crime. Então pode ter tido até em alguns casos, como ocorreu aí na capitulação de estupro, a penalidade ter aumentado, né? De sair de uma situação de ato libidinoso para se tornar um crime de estupro. Aquele mesmo fato, né? Aquela mesma atitude que você fazia antes de ser revogado. Então, item errado, pois neste caso teremos o que a doutrina chama de continuidade típico-normativa e não abolício crimes, que pressupõe a expurgação da conduta incriminadora do rol de condutas consideradas como crime pela legislação. Errado. 48. Titular notarial aí, ganhar R$1 milhão aí. Esse concurso é lá do cartório, lá da Asa Sul, 506. Teve, não sei que ficou vago esse, acho que ficou. Lá, R$1 milhão por mês. O vago? Como assim? Se não passou ninguém, aí não... Não, é que para cada edital tem uma quantidade, tem os cartórios que estão vagos. Eu não sei se na época aquele lá estava vago. Entendi. E aí, quando ele está vago, ele entra no concurso. Na verdade, que estava. Eu me lembro que tinha concurso. Nesse concurso aí tinha cartório de R$1 milhão. Em caso de omissão legal, o uso de analogia não é admitido no direito penal. Está errado, é admitido. Então já errou a questão. Ainda que seja favorecer o réu, não, pior ainda. Já estava errada a primeira parte. O uso de analogia não é admitido. O uso de analogia é admitido. Que seja para favorecer o réu, entendeu? Se for para prejudicar, você é proibido fazer analogia. Analogia sempre para favorecer é permitido.
Fica aí questão de analogia, dizendo que o juiz fez uma analogia e aumentou a pena. Aí tá errado. Aqui eu acho que ele é errado aqui esse comentário. Não, Admite, a pena. não, tem um não aqui. A não, aí pena tá não se errado. admite o em mala parte, e sim em bona parte, né? Sim, a parte não admite. Não há vedação, é esse termo aqui, ó, não há vedação de analogia quando para beneficiar o réu. É isso aqui que tem que aprender de analogia. Não há vedação em analogia, desde que seja para beneficiar o réu. Vamos lá, juiz. Acho que foi o último concurso de juiz, ou o penúltimo, 2014. Nunca mais teve concurso de juiz aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, hein? Cara das questões orçamentárias. Vamos lá, dado o princípio da extraterritorialidade. Lembra do princípio da extraterritorialidade? Então, você tem. Espera aí, vamos lá. O territorialidade tem que ser coisa pública, então extraterritorialidade geralmente vai se aplicar às coisas que são fora, mas que são de embarcações que estão, sei lá, tipo vendendo alguma coisa, transportando do Brasil, que tem a bandeira do Brasil, mas que não é público, não é isso? Isso é um caso. Tem o caso do presidente da República, que é a defesa das instituições. Da União. Você tem o caso do domicílio. Tem o caso do domicílio, ou da pessoa ser brasileira, né, que cometeu genocídio no exterior. Então, você tem esse caso. São 5 casos de extraterritorialidade, certo? Então, tem o caso da bandeira brasileira, que é o que você falou, em caso de navio ou uma aeronave privada, porque se for pública, entra na territorialidade, como se fosse extraterritorialidade é exceção. E no caso da bandeira brasileira, do navio, da aeronave, desde que o crime não seja julgado lá. O correto é ser julgado lá. Se não for julgado lá, aí você atrai, você avoca a lei penal brasileira. Se for crime lá, né? E aqui, né? Se for crime lá e aqui, e não tivesse sido julgado lá, porque se tivesse sido, não faz sentido. As questões. Vamos lá. Já fizemos uma rememoração rápida aqui no cérebro, na memória. Vamos lá. Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, se lembra qual é a incondicionada? A incondicionada é a primeira. É independente de qualquer situação, você vai julgar a lei brasileira. É o caso de você atentar contra a vida do presidente da República, contra as instituições, né, autarquias, fundações, administração direta e indireta, e contra qualquer coisa da União. É incondicionado, ou seja, cometeu a lei brasileira. Os outros casos que a gente está comentando têm algumas requisitos, condições, então são extraterritorialidade condicionada. Estará sujeito à jurisdição brasileira aquele que praticar a bordo de navio a serviço do governo brasileiro em águas territoriais argentinas, a bordo de navio a serviço do governo brasileiro, em águas territoriais argentinas, crime contra o patrimônio da União. Certo. Só que aí tem um problema. Aí não é extraterritorialidade. Tá certo. Seria só que tá pegando só o conceito, princípio. Mas isso aqui tá certo. O cara vai responder, né? Tá certo? Tá certo. É incondicionado isso, que é um navio a serviço do governo brasileiro, então é um navio público. Ele vai responder e foi crime contra a União. O problema é que tá aqui é só o princípio da extraterritorialidade. Mas a original foi dada como certo, é isso? Não, eu não vi. O que eu estou falando que está certo é essa situação estaria certa. Entendi. O que está errado é o princípio. Ou seja, uma situação dessa, para mim, uma situação dessa é incondicionada, né, estará sujeita à legislação brasileira, porque aborda o navio do governo, em águas territoriais, forma aqui no patrimônio. Só que o princípio não é da territorialidade. Vamos ver. Item errado, tá vendo? Tá vendo? É territorialidade, não é extra. O item é errado, né? Porque não há o que se falar aqui em extraterritorialidade, porque o crime foi cometido no território nacional. Por quê? Porque é navio público. Essa questão aqui, ó, navio a serviço do governo brasileiro, entendeu? Então, navio público. Navio público. É então, território do Brasil.
Mas é uma situação incondicionada, independente de... não precisa ter sido julgado lá, não precisa nenhuma situação. Ali aconteceu dentro do navio da Marinha, dentro de um navio que Atentou está a contra a serviço do governo. nação, né? Não, aí é extraterritorialidade. Né? Não, desculpa, tá certo. Confundo contra a nação. É territorialidade. Não, contra a nação é extraterritorialidade. Navio brasileiro é territorialidade, né? Continua sendo o governo brasileiro. Contra a nação seria aquele caso de extraterritorialidade incondicionada. Entendeu? Entendi. Mas isso não é incondicionado, não. É incondicionada, mas é territorialidade. O que Territorialidade. você acabou de falar é extraterritorialidade incondicionada. Atentou contra a nação brasileira. No exterior, é incondicionada, mas é extraterritorial. Esse caso aqui é específico, territorialidade por causa do navio ser o governo brasileiro. Vamos lá, acho que você não entendeu. Vamos ler o comentário. Item errado. O item está errado porque não há que se falar aqui em extraterritorialidade. Isso porque o crime foi cometido no território nacional, que é o território nacional por extensão, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º do CP. Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime praticado no território nacional. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações, tá vendo? E as aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, né, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes de propriedades privadas que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente em alto mar. Ou seja, está em situações, nesse caso aeronave, embarcações brasileiras, mercantes ou privadas que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É porque aí não está em nenhum país, em alto mar é internacional. Então, estiveram cruzando o Atlântico. Ainda não chegou na zona territorial da Europa, não chegou na zona econômica, exclusiva econômica de nenhum país da Europa, você ainda aplica a lei penal brasileira. Chegou 200 milhas marítimas, já próximo a um país da Europa, aí você vai cumprir a legislação daquele país da Europa. Porque em alto mar você tem duas situações. Tem uma parte ali do mar que ainda é zona territorial de um país, né, por extensão. É chamada, né, o mar territorial daquele país. São mais ou menos 200 milhas, não me lembro, mas eu acho que é isso, 200 milhas marítimas. Saiu dessas 200 milhas marítimas, você está no mar internacional. Então não é de país nenhum o Oceano Atlântico. E aí, se ocorreu um crime lá, mesmo sendo uma embarcação civil, mas é de bandeira brasileira, aplica a lei brasileira. É isso que eu estava vendo aqui, né? A propriedade privada também. Daí é o caso, está no cruzeiro, né? Saiu da área, mesmo sendo aí da área do mar territorial brasileiro, você vai aplicar a lei brasileira, se o navio for de bandeira brasileira, né? Normalmente os navios eles fazem a bandeira dele do Panamá. Tem que ver a legislação do Penal do Panamá. A maioria dos navios é bandeira do Panamá. É questão que a bandeira do navio define o imposto, entendeu? Então, normalmente esses navios eles se registram no Panamá. Tem uns países ali da América, Bahamas, Curaçao. Central, né? Curaçao não é, na América Central ali que tem uma questão aí de direito marítimo que é muito mais barato você manter, né, o navio em termos fiscais, tributários, e elas acabam registrando, então um registro que é justamente a bandeira ser feito lá. O navio opera no mundo, mas a bandeira é de lá. Às vezes até a própria empresa é brasileira, mas a bandeira é de lá. 50, vamos lá. De novo, juiz. Caso a bordo de embarcação privada, opa, aqui é sem embarcação privada, então já sabe que é extraterritorialidade. Em alto mar, opa, em alto mar, então não é extraterritorialidade. Pode ser, porque em alto mar, de propriedade de uma organização não governamental, que ostenta a bandeira brasileira, ou seja, o navio é de bandeira brasileira. Essa questão de propriedade não interessa, pode ser de um privado, pode ser de uma organização não governamental. O que interessa é a bandeira do navio. A bandeira do navio é brasileira. A embarcação é privada.
Está em alto mar, então, lei brasileira, onde o aborto seja legalizado. Um médico brasileiro provoque aborto em uma gestante brasileira, com o seu consentimento. Ambos responderão pelo crime de aborto previsto na lei brasileira. Vamos analisar aqui. Meu pai. Caso a bordo de uma embarcação privada, certo? Então, Entendi. pode ter sido, o cara pode fazer isso, sei lá, na Argentina agora que propôs a lei do aborto, ainda não foi aprovada. Sei lá, o cara está na embarcação privada, foi para lá, mas ele não está lá ainda lá. Ainda não chegou lá, está em alto mar, ou seja, ainda não chegou na Argentina. É propriedade de uma organização não governamental. Isso aqui é irrelevante para a questão. Ostenta a bandeira de qual país? A bandeira de país onde o aborto seja legalizado, certo? Um médico brasileiro, ou seja, ele ostenta a bandeira de um país onde o aborto é legalizado. Não é do Brasil, não, foi mal. Não é do Vamos Brasil. lá, Estados Unidos, por exemplo. O Brasil tem as situações em que é permitido, né? Um médico brasileiro provoca aborto em uma gestante brasileira com seu consentimento. Então, teve consentimento. Ambos responderão pelo crime de aborto previsto na lei brasileira. Se está em alto mar, não é a lei brasileira. É a lei do país, da bandeira do país. Se tivesse próximo à costa brasileira, 200 milhas, aplicaria a lei brasileira. Entendeu? Aplica-se a lei estrangeira porque a bandeira que ostenta é estrangeira, né? E está no Isso. alto mar, ou seja, está no lugar terra de ninguém. A Mas aeronave... como lá é uma extensão do Uhum. país, supondo, dos Estados Unidos, que é legal, então Não, não é uma extensão, aplica-se. aplica-se a bandeira do país. Que é o Não, seguinte... mas assim como o Brasil tem extensão fora, o país também, quando está Não, a extensão fora é quando é uma aeronave privada, pública. privada. A Então, bandeira só serve o seguinte, a bandeira só vai servir, por exemplo, eu tenho nesse caso aqui, eu tenho uma embarcação brasileira, a bandeira brasileira. Só vai servir para duas coisas, quando ela estiver em alto mar ou no território brasileiro. Se ela estiver fora, eu só vou aplicar a lei brasileira se lá não for julgado. Porque mesmo tendo a bandeira brasileira, estiver atracado no porto da Argentina e ocorrer um aborto, vai utilizar as leis da Argentina. Está atracado na Argentina, por quê? Porque é privado. Se fosse público, não. Se fosse embarcação pública, a serviço do governo é uma coisa. entendi. Se for privado, vai utilizar a lei do país. Se o país não julgar, eu posso julgar aqui pelo Brasil. Entendeu? Entendi, porque não se torna, de certa forma, não se torna um território do Brasil, né? Uhum. Então vamos lá. O Então que não ele vai... aplica essa lei do Brasil. Não aplica. Só vai aplicar a lei do Brasil se lá não for julgado o crime. E tem errado, pois temos aqui o caso da extraterritorialidade condicionada. Uma das condições, no termos do artigo 7º, parágrafo 2º B do Código Penal, é que se chama de dupla tipicidade ou dupla tipificação. É Resumidamente, exige crime que o de dois fato seja países. punível também no país em que foi praticado. Ficam sujeitas às leis brasileiras, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes praticados por brasileiro. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso, e acho que ele falou errado aqui, do fato de ser punível no país em que foi praticado. Eu acho que aqui também seria uma resposta, mas aqui está mais para a resposta da aeronave, cara. É essa de cima aqui, ó. Bem como as aeronaves e embarcações barragantes de propriedade que se acham respectivamente em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vamos voltar aqui. Eu acho que ele errou aqui o gabarito dele. Não é que ele errou, é uma das respostas possíveis, mas eu acho que a questão não queria abordar essas respostas possíveis. Uma das possíveis é essa: você não é crime no outro país. Mas vamos voltar à territorialidade aqui, ó, das embarcações. Cadê? Aqui, ó.
Também pode ser aqui lá, vamos lá, aqui, ó. Extraterritorialidade, cadê? Ó? Extraterritorialidade condicionada, incondicionada e hipercondicionada. Extraterritorialidade condicionada, né? Você tem que, por sua vez, está previsto no artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º do CP. Neste caso, a lei brasileira só poderá ser aplicada ao fato de maneira subsidiária, ou seja, não vai aplicar a lei brasileira. Ou seja, apenas cumpridas-se determinadas condições. Nos termos do Código Penal, temos as seguintes hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Então, ficam sujeitos às leis brasileiras, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil obrigou a reprimir, os praticados por brasileiro, os praticados em aeronave e embarcações, que é o caso lá que a gente está analisando, embarcações mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Ou seja, quando está no território estrangeiro e a bandeira for brasileira. Essas hipóteses em que se aplica condicionalmente a lei penal brasileira aos fatos ocorridos no estrangeiro. As condições para esta aplicação encontram-se no parágrafo 1. Quais são as condições? Entrar o agente território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, e não é o caso lá, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido. Mas nesse caso ali, A bandeira dos praticamente Estados Unidos. é o bandeira de um outro país, ou seja, ele está em alto mar, então o navio nem é brasileiro. Mas pode ser esse caso aqui, de ser cometido por brasileiro, né? Crime cometido por brasileiro. Então, até certo, na verdade, o comentário dele pegou essa parte aqui, que são 2 brasileiros cometendo crime no estrangeiro. Crime Verdade. em relação à lei brasileira. Que na verdade Mas não entra na dupla tipicidade, né? Isso. Não é crime lá, no caso. Então, o erro está aí, né? Tem que ser crime nos 2 países. Então, na verdade, é isso que ele tem. Então, o fato de ser um navio estrangeiro é como se fosse totalmente no estrangeiro 2 brasileiros fazendo o crime. Mas então, por isso que eu falei que era a extensão do país, porque quando, né? Pode ser até, por exemplo, territorialidade seria quando é uma aeronave do país, mas seria extra porque é só uma aeronave, um avião, né? Um avião não, um barco, que tem a bandeira do país. Então, de certa forma, é uma extra territorialidade. Aqui, então. Então, tem 2 erros aí. Então, tá, tanto do ponto de vista da bandeira do país, né? Mas aí, pelo ponto de vista de 2 brasileiros, brasileiro cometer crime no exterior tem que ser dupla tipicidade, que não é o caso, já que ele falou aqui que é bandeira do país onde o aborto é legalizado. Vamos lá. Oficial de Justiça aqui do TJ. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal. Não retroage a lei penal. Então, retroatividade, está perguntando. Retroatividade só se for benéfica. Que alterou o prazo prescricional de 2 anos para 3 anos. Ou seja, é pior. Então, uma lei que não é benéfica. Porque o prazo prescricional é o prazo que a justiça, né, o Estado tem para processar você. Se aumentou de 2 para 3, ele prejudicou. Ou seja, você ficou mais tempo possível de ser penalizado, né? Então, o prazo prescricional de 2 para 3 anos dos crimes punidos com pena máxima inferior a 1 ano. Então, assim, não retroage essa lei, porque ela não é benéfica. Você está aumentando o prazo prescricional. O prazo prescricional é aquele prazo em que o Estado tem para iniciar o processo contra você. Entendeu? Então, não é uma lei benéfica. Então, essa é simples. Item correto. Tal lei é considerada a mais gravosa, pois aumentou o prazo prescricional. 52. Em relação à aplicação, interpretação e integração da lei penal, julgo os itens seguintes. O Instituto do abolício o crime, ou seja, né, extinguir o crime. Refere-se à supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material. Ok. Enquanto princípio da continuidade normativa típica, normativa ou típica, refere-se apenas à supressão formal. Certo?
que ele está falando aqui? Quando você tem o abolício crimes, você tirou o artigo, tipo assim, não existe mais esse artigo aqui, esse fato típico, né? Descriminalizou. E descriminalizou. Você tirou formalmente ali o artigo. Tirou formalmente o artigo. E a conduta também não foi para nenhum outro lugar. Agora, pode ocorrer de você tirar aquele artigo, mas aquela conduta que estava descrita ali foi para outro artigo. Aí isso Estupro. não é abolício crime, isso daí é Que é o o estupro, chamado não, libidinoso. ato libidinoso, que ele deixou de ser ato libidinoso, ser uma coisa para ser estupro. Estupro nas situações. Então, o que acontece? Então, houve aí o princípio da continuidade normativa, recebe-se apenas a supressão formal. Ou seja, formalmente você tirou o artigo de ato libidinoso. Só que aquela conduta, ou seja, a questão, quando eu falo material, estou falando da conduta. O aspecto formal é a lei. Aquela conduta foi para outro local. Então, está correta a questão. Abolir crimes é a extirpação da conduta criminosa do âmbito jurídico penal. Ou seja, a conduta criminosa deixa de ser considerada como tal. No caso da continuidade tipo normativo ou normativo típico, há apenas a supressão formal da conduta criminosa, por meio da revogação do tipo penal. Contudo, a conduta continua sendo considerada criminosa porque passa a ser criminalizada por outro tipo penal, pré-existente ou criado pela própria norma penal revogadora. TJ Oficial de Justiça, de novo, 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e integração da lei penal, julgo os seguintes. No Código Penal, a exposição de motivos é um exemplo de interpretação autêntica, pois é realizada no próprio texto constitucional. Ele está perguntando sobre tipos de interpretação. Ele está falando tipos de interpretação. Vamos lá. E por que o item está errado? Pois a exposição de motivos não é modalidade de interpretação autêntica, pois não é realizado pelo próprio texto legal. Trata-se de modalidade de interpretação doutrinária. Por que a exposição de motivos? A exposição de motivos ela não é a lei. A interpretação doutrinária, desculpa, a interpretação autêntica ela é o seguinte: quando a lei explica a própria lei. Aí tu vai dizer, pô, mas é uma exposição de motivos da lei? Sim, mas a exposição de motivos, ela não é uma lei. Então, por exemplo, por que ela não é uma lei? Por exemplo, você não aplica a exposição de motivos para, sei lá, punir alguém. A exposição de motivos de uma lei diz isso, eu vou punir tal pessoa. A exposição de motivos está errada, então vou julgar inconstitucional a exposição de motivos. Na exposição de motivos, na verdade, é só vamos dizer assim, uma parte da lei que justifica a proposição dela, que justifica a aprovação dela. Mas quando você aprova a lei, você não está aprovando a exposição de motivos, né? Você pode aprovar até por outros motivos. Você aprova só o texto legal. Então, a exposição de motivos ela não é tanto é que se você entrar no site do Planalto, não tem exposição de motivos ali escrito. Você tem que clicar do lado esquerdo para ler a exposição de motivos. E algumas exposições de motivos são bem rasas, né? É só para enviar, é só porque tem que enviar um documento de exposição de motivos, né? Às vezes você tem uma exposição de motivos de meia página com uma lei que tem 40 páginas. Então não dá para explicar detalhe por detalhe, não é uma interpretação da lei aqui. Se você entrar no site do Planalto, você vai ver o que é exposição de motivos. É assim, eu, presidente da República, quando é enviado pelo Poder Executivo, envio a lei tal, por motivo disso, daquilo outro. Você não está, em alguns casos, nem explica nada. Só para enviar a mesma lei. Porque, aí vamos voltar rapidamente, só para a gente ver aqui os tipos de interpretação, acho que a partir de agora vai ter questões sobre isso. Os tipos de interpretação. Aqui está o resultado da sua busca. Tem que ter cuidado com essas coisas, né? Tem aquela Alexa, se você ligar, deixa ligada, ela fica ouvindo, né? Só Deus sabe para quem manda esses arquivos, essas coisas. Eu falei os tipos de interpretação, ela já mandou aqui. E já ia me mandar aqui quais eram os tipos dela. Vamos lá. Interpretação da lei penal. Então, quais são os tipos? Autêntica. Então, é a própria lei interpretando a lei. Então, é um artigo da lei que interpreta um outro artigo da lei, especifica melhor o artigo da lei. Doutrinária. Então, doutrinária é a doutrina. O que é a doutrina? São os escritores, né? São os pensantes do direito. Isso.
São as pessoas que fazem, né, livros, né, estudam academicamente. Judicial, ou jurisprudencial, deixa eu ver se tem lá na frente jurisprudencial, mas judicial já é próprio, diz o nome, né, da justiça. Gramatical, então, gramatical é o próprio texto, né, com, né, verbo, sujeito, é o próprio texto. Lógica, ou seja, o teleológico é buscar entender a vontade da lei. Aí você pode usar a exposição de motivos para entender a vontade da lei. Você não usa a exposição de motivos em cima, você usa o papel ali na época, pode usar, de repente, o debate que foi feito na época, né, dos deputados, dos senadores sobre o tema. Então, está buscando qual era o entendimento, qual era a vontade da lei, o que eles queriam. Né? Porque, na realidade, às vezes você suprime partes de uma lei, um parágrafo, um artigo, você não entende por que suprimiram, mas se você pegar o debate, né, parlamentar, você diz, não, a vontade de suprimir ou modificar esse artigo, fazer uma alteração do texto foi por causa disso, entendeu? Declaratória decorre da sintonia entre o que a lei diz que nada foi conhecido. Extensiva é aquela interpretação que você aumenta a possibilidade, né? Então, temos interpretação extensiva aí no caso da extorsão mediante sequestro, porque não é necessariamente sequestro em alguns casos, mas você interpreta como se fosse, né, uma extorsão mediante sequestro. É o caso aí da interpretação também da constitucionalidade, né, do casamento. Em várias situações você acaba não estando literalmente ali, mas você acaba estendendo como se fosse aquilo. Casamento, como você falou, né? Homossexual que entende que, né? Porque no texto da Constituição está homem e mulher. Está homem e mulher, mas não necessariamente assim, entende-se agora se é homem ou mulher. Analógica, né, que é fazer analogia, lembrando que é uma interpretação analógica. Você não está usando analogia, porque analogia é outra coisa. Analogia é você pegar uma outra lei, você não está interpretando a lei. A interpretação analógica é você tentar, por meio, né, de coisas dentro da própria lei, interpretar ela. Agora, a aplicação da analogia é diferente. Você não tem uma lei e você busca em outra lei para aplicar. Só serve se for para beneficiar o réu. Então, fizemos a revisão rápida. Vamos voltar lá às questões para finalizar. Bota aqui. Então, aqui, não retroage a lei penal, que alterou o prazo prisional de 2 a 3 anos, já resolveu, é uma lei mais grave. O Instituto da Abolição crime refere à supressão da conduta criminal no aspecto formal e material, certo? Enquanto a incontinuidade disciplinar te refere à supressão formal, certo? Em relação à interpretação da lei penal, no Código Penal, a exposição de motivos é um exemplo de interpretação autêntica? Não, porque não é uma lei interpretando a lei. A exposição de motivos não é o texto de lei. Em relação à aplicação e interpretação da lei penal e entregação da lei penal, temos os itens. Em se tratando de direito penal, admite-se a analogia quando existir efetiva lacuna a ser preenchida e sua aplicação for favorável ao réu. Até aí está bom. Constitui exemplo de analogia a aplicação ao companheiro em união estável da regra que isenta a pena do cônjuge que subtrai bem pertencente a outro cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Certo? Então, houve uma analogia. Então, a primeira parte está correta, o conceito. Se tratando de direito penal, admite-se a analogia quando existe efetiva lacuna a ser preenchida e sua aplicação for favorável ao réu. Está certo. A analogia só serve se for para beneficiar o réu. Constitui exemplo de analogia a aplicação ao companheiro de união estável da regra que isenta a pena do cônjuge que subtrai bem pertencente a outro cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Ou seja, um marido ou uma mulher pega um valor ali da carteira, que nem a minha mãe fazia lá, não maldosamente, né? Ela pega aqui, né, R$10 da carteira do seu pai ali e vai ali comprar tal coisa que está faltando aqui na cozinha, entendeu? Aquilo ali é normal, não tem nenhum furto. Acabou ali o açúcar, papai está dormindo. Uma manhã lá, pegava da carteira dele dinheiro e comprava sem autorização dele. Quando eu acordava, peguei tanto da sua carteira. Então não há nada criminoso. Item correto, pois a analogia é uma forma de integração da lei penal e é utilizado quando há lacuna na lei, ou seja, não há norma penal aplicável à hipótese. A analogia, porém, só é cabível quando for favorável ao réu, não sendo admitida quando for prejudicial ao acusado. 55. TRE.
Acho que ele escreveu errado aqui, TER. Acho que era TRE. TRE do Espírito Santo, a lista judiciária. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para contar os fatos praticados antes da sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a regir o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Correto, né? Então, por exemplo, você tem uma lei X, né? Publicou a lei X. Então, você vai ficar rapidamente. 30 segundos. Tem a lei A, né? Tem a lei A, publicou a lei B. A lei B é melhor do que a lei A. Então, ela vai viger para quem cometer crime agora, que ela está no período dela de vigência, quanto retroagir para quem cometeu o crime sob a vigência da lei A. Só que logo depois vem a lei C, mais na frente. A lei C vem mais na frente. Revogou a lei B. Só que a lei B ainda vai continuar valendo para quem cometeu antes dela crime e para quem cometeu no período dela o crime, no período que ela está em vigência. Ainda que ela tenha sido revogada. Mas quem cometeu a partir de agora, que é a lei C, não tem mais benefício da lei B. Entendeu? Então, por isso que esse texto está correto. A lei que beneficia o agente não apenas retroage, que a lei B retroagiu para a lei A. O ato praticado antes da sua entrada em vigor, como também, embora revogado, ou seja, a lei C revogou a lei B, ela continua a regir o fato ocorrido durante aquela vigência. Então, tem 3 bloquinhos de tempo. Bloco de tempo da lei A, bloco de tempo da lei B, bloco de tempo da lei C. Quando a lei B foi publicada, ela vai viger nesse bloco de tempo dela e vai abarcar o tempo da lei A. A partir do momento que tem o bloco de tempo da lei C que foi publicada, não vai mais poder utilizar a lei A para fatos novos, mas para fatos que foram ocorridos ainda no tempo dela, que a atitude, o ato criminoso foi cometido por ela, mesmo tendo uma lei C, você ainda aplica ela, mesmo ela já estando revogada. Então, é o caso mais concreto assim, de tentar explicar esse texto. Polícia Civil, delegado de Rio Grande do Norte, eu não me lembro aqui o salário, não me lembro desse concurso. Vamos lá, acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal. Então, vamos lá. Sujeito ativo da infração penal é o que faz, né, o ato típico, né, praticam a atividade. O sujeito Ou passivo... da arma. Ou da arma. Ou ajuda, né? Ou ajuda, de certa né? forma. Porque tem a teoria dos agentes, do concurso de agente. Vamos lá. Então, aí você tem os sujeitos passivos. Tem o sempre sujeito passivo, Estado, de forma imediata, porque é ele que vai julgar toda essa situação, que vai fazer, né, a persecução penal. E tem o sujeito passivo imediato, com I na frente, que é a pessoa que sofre o dano, né? O dano, o bem jurídico prejudicado. Muitas vezes, em alguns crimes, o sujeito ativo, o sujeito passivo é o mesmo, né? Que é o caso de crimes contra a administração pública, que tanto o imediato quanto o próprio bem jurídico prejudicado é do próprio Estado. E quando também é uma reixa, né? Você falou, se eu não me engano. Mas não é, uma reixa. Não é nesse caso, não? Não é pacífico, né? Não é pacífico, há discordância, é verdade. Mas aí não é que é o mesmo sujeito ativo, é que aí, no caso, o sujeito ativo também é sujeito passivo, né? Passivo, ele é os dois. Ao mesmo tempo que ele é um cara que está praticando o ato, ele também é uma pessoa que está sofrendo. Entendi. Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal. Vamos lá. Doentes mentais, desde que maiores de 18 anos de idade, têm capacidade penal ativa? Ou seja, eles podem cometer crime? Não, eles podem cometer crime, sim. Só que eles são inimputáveis, dependendo do nível da doença penal deles, da doença deles, da capacidade mental, que doença, da capacidade mental, que é escrito doença, na verdade, capacidade mental. Então, você tem os absolutamente inimputáveis e as pessoas que são parcialmente inimputáveis, ou seja, têm ainda algum nível de discernimento, né? Não é que é parcialmente inimputável, vai ser inimputável, mas é a pessoa que tem totalmente discernimento, a pessoa que tem parcialmente discernimento e a pessoa que não tem discernimento nenhum. Nesse caso aqui, não tem nada a ver o discernimento. A gente está falando de capacidade ativa de fazer o fato típico, entendeu?
Agora, a análise de dolo, culpa, de imputabilidade é outra coisa. Então, assim, a pessoa ela pode, por algum motivo, né, fazer alguma determinada ação, mas lá na frente você vê que aquilo, né, não foi doloso, foi culposo. E aí, não existindo crime culposo, você não vai ser nem punido. Você teve a intenção, né, doloso ou culposo. Olha, tem o crime culposo, você que cometeu o fato típico, mas você é uma pessoa inimputável, você tem menos de 18 anos. Ou seja, você cometeu todo o sujeitativo, mas... Então, na verdade, Não é assim, na culpável. análise, você não pode... Você é culpável, só que você não pode ser punido, né? Porque você é inimputável. Recebe a putabilidade ou a punição. Então, isso aqui tem capacidade ativa. Para mim, em tese que está correta a letra A, por enquanto. Não tem nada assim diferente. É inimputável, mas capacidade ativa tem. Né? É possível que os mortos figurem como sujeito passivo de determinados crimes? Como, por exemplo, no delito de vilipêndio ao cadáver? Não, isso aqui, na verdade, Não, os mortos nunca, é a família, né? é a família, né? Na verdade, que o sujeito passivo do vilipêndio ao cadáver é a família do morto, né? Que foi prejudicada. Teve o bem jurídico lá da honra, de várias, né? No estelionato com fraude para recebimento de seguro, em que o agente se autolesiona, ou seja, o estelionato com fraude é o cara que Não resolve existe o fraudar. crime Não, mas contra a si gente não mesmo. leu, né? Em que o agente se autolesiona no afã de receber o prêmio. É possível se concluir que reúne na mesma pessoa as sugestões de passiva da inflação. Não, aqui é o princípio da alteridade, né? Você não pode se autoflagelar e achar que está cometendo crime contra você mesmo. Então, não vai ser o sujeitativo e passivo. A única hipótese na doutrina de sujeitativo e passivo ao mesmo tempo é o caso de rixa. A rixa. Mas não é Falou agora. não é um caso aqui. No crime de autoaborto, né, a pessoa cometeu aborto, a gestante ao mesmo tempo, em razão da mesma conduta autora do crime, não. De novo, é só rixa. Nesse caso do aborto, você tem um feto. Na verdade, tem uma... no direito civil, a gente estuda mais isso. No direito civil, você tem uma situação em que você protege ali vamos dizer assim, a viabilidade da criança, né, ou do feto, justamente porque ali já se encontra, né, a possibilidade de ter uma pessoa, né, de ter vivo uma pessoa. Então, tanto é que se acontece alguma situação em que tem uma gestante envolvida, você não resolve nada de sucessão de nada, porque você precisa saber, né, se vai nascer com vida ou não aquela criança. Então, na verdade, no caso do aborto, você no sujeito ativo passivo não é a mulher, tem uma pessoa lá dentro dela. Ainda em curso de se tornar uma pessoa realmente no nosso direito, porque no direito ele só se torna uma pessoa se ele respirou, né? Tem o docimasia de Galeno, o nome do teste. Então, se uma criança saiu morta ali, saiu, né, natimorto, mas antes eles fazem o teste da acho que o nome é dosimetria de Galeno, que é o seguinte, vai tirar o pulmão da criança e vai botar lá num líquido, e se isso flutuar é porque ele respirou. Então, ele chegou a ter vida, entendeu? Chegou a ter, né, a possibilidade de viabilidade, mas veio a falecer. Não nasceu completamente morto. E aí tem várias consequências, né? Tem que ter registro de nascimento, tem que ter, né, registro de nascimento e morte pelo cartório, entendeu? Qual teria sido o nome dele. Ele herda, mas depois repassa, entendeu? De novo. Aqui o rapaz da banca, ele colocou, né, uma outra frase para o sujeitativo, né? Autora do crime, né? Sujeitativo, né? Observar muito essas coisas também. O Estado costuma figurar constantemente na sujeição passiva dos crimes, salvo, porém, quando se tratar de delito perquirido, ou seja, perseguido, né, por iniciativa exclusiva da vítima, em que não há nenhum interesse estatal, apenas do ofendido. Sempre vai ter interesse estatal, né? Até porque quem movimenta a máquina, né, penal, processual penal, é o Estado. Então, sempre vai ter interesse do Estado.
Até porque porque sempre o Estado é interessado? Porque é ele que, em tese, é o Poder Judiciário, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, né? Então, para mim, seria a ala. Vamos ver lá como é que a letra está correta. Os doentes mentais maiores de 18 anos são sujeitos ativos de infrações penais, devendo, entretanto, ser avaliado caso a caso sua imputabilidade. Errado. Os mortos não são, por não serem titulares de direitos, não podem ser sujeitos passivos de crimes. No caso do crime de vilipêndio e cadáver, os sujeitos passivos são os familiares, correto? Letra C. A mesma pessoa não pode ser sujeito ativo e passivo imediato de um mesmo crime. O direito penal não punha autolesão. É o princípio da alteridade. Neste caso, o sujeito passivo imediato é a seguradora que será lesada com a fraude. Errada. Mas é que ele queria botar nessa questão, na verdade, era em relação à autolesão, a lesão grave contra si mesmo. O fraude ao seguro é a questão formal do seguro. O sujeito passivo não é gestante, mas o nascituro, né? Porque, né, tem um feto ali. Portanto, o que está errado, lembre-se, o sujeito ativo nunca será o sujeito passivo imediato. Errado. O Estado sempre será o sujeito passivo imediato do crime, mesmo nos crimes em que não se faculta a vítima propositura, mesmo nos crimes em que se faculta a vítima propositura ou não da ação penal. São os crimes me esqueci agora o termo que a gente vai usar, mas a gente vai usar isso no direito processual penal, quando chegar na apostila lá, que é crimes agora me esqueci, tem os mesmos termos, condicionado, incondicionado, entendeu? Ação penal condicionada, ação penal incondicionada. Aí tem a ação penal incondicionada, subsidiária da vítima, né? Só se a vítima entrar com a ação. O Estado possui interesse no sujeito passivo. 57, vamos lá. Considere que o indivíduo seja preso pela prática de determinado crime. Já na fase da execução penal, uma nova lei torne mais branda a pena para aquele delito, ou seja, já está recebendo a pena, né? Está sendo punido. Nessa situação, o indivíduo cumprirá a pena imposta na legislação anterior em fase do princípio da retroatividade da lei penal. Está errado. É clássica, né? Vamos lá, 58. A lei penal admite interpretação analógica, certo? Recurso permite a apreensão do conteúdo penal através da indicação de fórmula genérica pelo legislador. Aqui ele foi bem, isso aqui foi o Detran do DF, a advocacia, direito. Estranho isso aqui, porque é o seguinte, a lei penal admite interpretação analógica, ou seja, ok. A recurso permite a ampliação do conteúdo penal através da indicação de fórmula genérica pelo legislador. Ok. Ah, tá, entendi. Onde é que está a pegadinha? Ele não está falando de analogia, está falando de interpretação analógica. Existe a analogia. Aquela interpretação. Porque eu sei dizer, isso aqui dá uma pegadinha, porque na verdade só pode usar analogia, no caso, para beneficiar o réu, não é genérico. Agora, na interpretação analógica é genérico. Você está interpretando a lei, você não está fazendo analogia. A lei existe. Entendeu? É o caso que a gente falou de sequestro mediante sequestro, né? Extorsão mediante sequestro. Está fazendo uma analogia, não é efetivamente um sequestro, né? Você só está com a pessoa, a vítima ali dentro do carro. Você não está pedindo nenhum resgate para um familiar. Você está querendo que a pessoa saque dinheiro. Você está extorquindo, mas não um sequestro, né? Enfim, vamos lá, 59. STF, analista judiciário. Esse aqui eu passei. Ó. Eu encontrei um concurso que eu passei na época de fazer concurso. 2008. Fui chamado, dei a vaga para um cara lá, Gustavo. O cara foi atrás de mim, onde eu estava. Queria que eu desistisse do concurso para ele poder ser nomeado logo. Mas por que você desistiu? Como? Você estava em outro? Eu já estava na Previc, um outro concurso, antes desse que eu estou. Estava em outro. Que é melhor. Já era melhor do que analista já na época. Se o presidente do STF, em palestra proferida em seminário para magistrados de todo o Brasil, interpreta uma lei penal recém-publicada. Essa interpretação será de interpretação judicial? Não, né? Interpretação judicial é aquela que você coloca no documento, na sentença, no acordo. Entendeu? Aí é uma interpretação judicial. Aí ele está falando, né? Aí está errado. Interpretação ele está sendo tipo como é que é? Um debatedor. Um palestrante. Palestrante. Um juiz, quando ele está falando, porque tem isso, né? Um juiz ele pode dar tanta interpretação judicial, de jurisprudência, porque ele dá a sentença ali, né?
ou pode participar do julgamento na qual ele também faz o acordo, né, de uma turma, de uma câmara, quanto ele pode ser também o doutrinador. Às vezes os juízes escrevem livros, ele está dando ali uma interpretação doutrinária do assunto, que pode divergir até do que o tribunal que ele atua, né, entende o assunto. Agora, ele falar, não tem esse tipo de Numa palestra, né? Pode até ser doutrinária, mas ele tem que botar no papel, porque, na verdade, quando está no livro, você pega aquela interpretação doutrinária do livro e cita ela dentro de uma sentença, né? Dentro de um recurso, dentro de uma petição inicial. Fulano de tal interpreta assim, inclusive, entendeu? Em direito você vai ver muito isso. 60. Analista judicial de novo. A exposição de motivos do Código Penal é tipo exemplo de interpretação autêntica, de novo, tá vendo errado. Ou seja, já viu que eles gostam dessa questão de exposição de motivos, né? Vamos lá, 61. Segunda máxima in claris, cessat interpretatio. Segunda máxima in claris, cessat interpretatio. Pacificamente aceita pela doutrina penalista, quando o texto for suficientemente claro, não cabe ao aplicador da lei interpretar. Ou seja, a máxima é, se é claro, você não cessa, ou seja, você não cessa a interpretação. Eu não me lembro de uma questão dessa aqui, não. Sérgio, vamos lá. Alternativa errada. Embora quando o texto for suficientemente claro, não seja necessário nem esforço interpretativo, mesmo nessa hipótese haverá a interpretação que será meramente literal ou gramatical. Então, é a interpretação do que a própria língua portuguesa dá, né? Que é a interpretação do que está escrito, literal. Então, sempre vai ter interpretação para a aplicação da lei. É isso que ele quer dizer. Então, já fica mais um bizuzinho. Sempre vai ter interpretação da lei para aplicar ela, senão você não aplica, né? A lei é abstrata, você precisa fazer a conjugação do fato típico com a abstração da lei, né? Ela não se aplica especificamente para alguém, ela é genérica, abstrata, e você vai aplicando aos casos concretos no direito penal, no direito tributário, no direito administrativo, por aí vai. 102. Delegado de polícia, lá de 2008, de Tocantins. Tocantins é um estado bom para se morar. Na hipótese da gente iniciar a prática de um crime permanente, súmula 711, sobre a vigência de uma lei, vindo o delito a se prolongar no tempo até entrar em vigor de nova legislação, aplica-se a última lei, mesmo que seja mais severa, certo? Súmula 711, aplica-se a lei, né, quando dá término da continuidade ou da permanência do crime. Ou seja, se o cara se prolongou no tempo aí o crime, tanto continuado ou permanente, vai aplicar a lei quando cessou a continuidade ou a permanência, ainda que ela seja mais gravosa. Esse é o texto da súmula. Auditor de controle externo, Federal de Controle Externo, aqui é bom, TCU. TCU é um dos melhores órgãos para se trabalhar no Brasil. Salário bom, clima bom, recessos e coisa e tal. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal, certo? Em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, certo? Independente das qualidades ou condições especiais, certo? Como, por exemplo, a de funcionário público com crime de peculato. Não vi nada nem, independente de qualidade ou condições, como, por exemplo, a de funcionário público no crime de peculato. O sujeito passivo, por sua vez, é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesões, ou seja, vítima da ação praticada pelo ele. Esse aqui caberia recurso, né? Por quê? Eu não vi. O exemplo está errado. Crime de peculato. Peculato, ele é um crime contra a administração pública. Não sei se aqui é pegadinha, vamos ler o comentário, mas alguns crimes contra a administração pública têm uma condição especial. Você só comete se é o funcionário público. O particular não pode cometer determinados crimes. Vilipídio. Como? Não, eu acho que é vilipídio. Não. Como é que é? Quando o seu patrão manda você dar uma ordem a você e você não está nem aí. Você é funcionário público. Como é o nome que dá isso? Não é vilipídio, não? Não, essa eu não me lembro qual é.
Agora eu não me lembro assim de cabeça. Mas é um exemplo, não é, por exemplo, não é crime. Tem crimes que só é praticado quando Pois é. o órgão Vamos ler aqui público. o comentário. Mas para mim ele poderia dar. Aqui o exemplo está errado. Mas assim, a maioria do crime sujeito ativo não tem qualidade especial. Até uma pessoa com deficiência mental pode ser o sujeito ativo para cometer o crime. Não vai ser punido. Agora, em alguns crimes, você tem que ter umas qualidades especiais, né? Por exemplo, o crime de infanticídio. Só quem comete a mãe. Você tem que estar na condição especial de ser mãe. Senão, você cometeu um homicídio. Então, assim, também vamos ver aqui. A afirmativa está correta, pois o sujeito ativo é a pessoa que pratica uma conduta tida como criminosa. Por sua vez, o sujeito passivo é a pessoa que sofre lesão praticada pela conduta criminosa, ou seja, o titular do direito lesado. O sujeito ativo, em regra, não necessita possuir nenhum. Pois é, a regra é essa, né? Você possui nenhuma qualidade especial, mas em determinados crimes é exigido. O mesmo se dá em relação ao sujeito passivo. O problema é isso, é que esse exemplo aqui, esse texto está muito mal escrito, né? O sujeito ativo é aquele que pratica o uso da escrita no tipo penal, o correto. Em regra, deve ser por causa disso. Em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, independentemente da qualidade ou condições especiais. Como, por exemplo, a de funcionário público por crime. Ou seja, o exemplo, ele fala uma coisa e o exemplo que ele dá é um exemplo errado. Ou seja, ele te induz ao erro, né? A questão. O sujeito baseia o seu lado bem jurídico, ou seja, a vítima, certo. O exemplo, ele fala que a regra é essa, inclusive, né, independente das qualidades, mas o exemplo que ele dá é de um caso em que é necessário ter a qualidade, entendeu? Entendeu? Uma maluquice. Mas, enfim, tem que aprender essas Porque assim, ó, malandragens. é porque falou em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Eu acho que ele deu como exemplo qualquer pessoa, tipo assim, até um funcionário público, né? Ó, independente de qualidades ou condições Não, mas especiais. como exemplo, o funcionário público comete peculato? Não, o peculato só existe porque o cara é funcionário público. Porque o cara é funcionário público, entendi. Porque se for uma pessoa comum, seria roubo. Seria roubo, ele não cometeu peculato, ou furto ou roubo. Furto, é furto, que rouba com uma almada, né? Furto, é verdade. Entendeu, maluquice? O peculato é o furto. Só que meio estranho mesmo. Só que ele muda de nome porque é feito por um funcionário público, entendeu? Se você errar essa daí, você entrar com não, mas um aí já é o recurso. gabarito final. Esse já é o gabarito final. Mas aí é bom para aprender, né? Para saber se é alguma coisa parecida, eu estaria agora certo, né? Vamos lá, CESP, do mesmo concurso. A lei penal, que de qualquer modo beneficia a gente, deve retroagir, desde que respeitado o trânsito julgado sem penal. Não. Mesmo com trânsito Mesmo julgado, que haja trânsito julgado, ele retroage, né? Você tem que retroagir a lei penal. Então, tá errado. Se deixou de ser crime, não faz sentido o cara continuar sendo punido, né? Mesmo que já tenha sido o trânsito julgado. Em relação à extraterritorialidade das normas previstas no CP. Então, extraterritorialidade, 5 casos. Vamos ver cada um aqui. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida do presidente da República, exceto se o agente tivesse sido condenado ao estrangeiro. Não tem exceção, é que é uma extraterritorialidade incondicionada. Já é uma dupla, aí uma mala. Não, como é que é? Idem, aquele que você tanto. Bisem, que você pode punir ele lá e ele, mesmo que ele seja punido lá, ele vai ser punido aqui no Brasil. Isso. Só vai ter uma detração do que ele já foi punido lá, mas vai ser processado 2 vezes. É um bis e idem processual, ele vai ser processado 2 vezes. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a administração pública praticados por quem esteja a seu serviço, exceto se a gente for absolvido no estrangeiro. Não, também. Esse 17 aqui está pegando. A lei brasileira. Vamos lá. Até aqui para a gente não ver os comentários. Vamos analisar assim os comentários. Fica sujeito à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio praticados por brasileiros natos. Não precisa ser brasileiro nato, não. Mas genocídio, não praticados por estrangeiros, ainda que. Não, isso aqui, mesmo que esse aqui é o caso de domicílio ou do nascimento. Pode ser por brasileiro ou por estrangeiro que seja domiciliado aqui. Vai ser punido pela lei brasileira. Os crimes praticados no estrangeiro, em embarcações brasileiras mercantes, ficam sujeitos à lei brasileira desde que, entre outras condições, não seja julgado estrangeiro. Correto. Certo. Essa aqui que é o total. Esse aqui está errado, aqui, deixa eu botar em vermelho. Não existe essa que a gente tenha sido absolvido.
Até porque, nesse caso, também vai ter um novo processo aqui. E aqui ele pode ser condenado, né? Os crimes cometidos no exterior por agente estrangeiro contra o patrimônio da sociedade, economia mista e da República Federal não se sujeita... Tá, esse aqui é o caso da incondicionada. Cometido no estrangeiro se sujeita... E se sujeita, né? Vamos ver se a gente acertou. Eu estou marcando que é a letra D. A letra D. Trata-se de extraterritorialidade condicionada. Ou seja, crime que é desde que, dentre outras condições, que não tenham sido julgados no exterior. Deixa eu ver aqui o que a gente marcou aqui. Isso. Os crimes pegados sem embarcação sujeito à liberdade desde que as condições não sejam julgados no exterior. Correto. Vamos terminar, porque amanhã começa a outra. De novo aí, auditor do TCU. A respeito dos crimes contra a fé pública, dos crimes previstos na lei de licitações, bem como dos princípios e conceitos gerais de direito penal, julgam o item seguinte. Segundo os princípios que rege a lei penal, no tempo, então tempo, atividade, a nova lei, independentemente de ser mais ou menos benéfica ao acusado, será aplicada aos fatos ocorridos a partir do momento de sua entrada em vigor. Mas a lei, me perdi. Segundo os princípios que regem a lei penal no tempo. Ok. A nova lei penal, independentemente de ser mais ou menos benéfica ao acusado, será aplicada aos fatos ocorridos a partir do momento de sua entrada em vigor. Mas a lei revogada, desde que mais benéfica ao acusado, continua a ser aplicada a fato anterior, ou seja, a fato praticado durante a vigência, durante o período de vigência. Eu só estou dizendo, cara, ele bota umas questões que eu só estou, independentemente de ser mais ou menos benéfico ao acusado, será aplicado aos fatos ocorridos a partir do momento de sua entrada em vigor. Isso aqui, em regra, está correto, mas a mais benéfica também a fatos anteriores, entendeu? Tá certo, mas ao mesmo tempo tem essa pegadinha. Estranho. Aqui, entendeu? Que independentemente de ser mais ou menos benéfica ao acusado, será aplicado aos fatos ocorridos a partir do momento de sua entrada em vigor. Mas a mais benéfica, a partir do momento da entrada em vigor, a fatos ocorridos e a fatos anteriormente ocorridos, né? Essa primeira parte está certa, os princípios da lei penal no tempo, a nova lei penal não tem nada aqui, mas a lei revogada, desde que mais benéfica ao acusado, continua a ser aplicada ao fato anterior, ou seja, o fato praticado durante a sua vigência, que também está correto. Só que eu estou em dúvida, mas vamos lá. Em tese está tudo certo, com essa exceção, igual aquela questão que a gente viu em cima lá, que o exemplo está meio mal dado. O que ele botou aqui? Afirmativa correta. Toda a lei penal só pode partir dos efeitos da ultratividade, isso aqui. Então ela considerou correto o exemplo aqui, independentemente de ser mais ou menos benéfico ao acusado. Será aplicado aos fatos ocorridos a partir do momento de sua entrada em vigor, certo? Mas esse exemplo é para te induzir ao erro, dizer, não, mas e a mais benéfica não retroage? Na verdade, é a exceção da mais benéfica. É isso que ele quer dizer. 67, a respeito, advogado da União, 2009, com o concurso é bom. Hoje em dia está extremamente difícil. Nessa época aí era mais ou menos tranquilo, né? Porque tinha muita vaga, 600 vagas às vezes. A respeito da aplicação da lei penal, dos princípios da legalidade e da neutralidade acerca da lei penal no tempo e no espaço, julgo o seguinte: ocorrendo a hipótese de novácio, legis e melius, ou seja, melhor, ou seja, a retroatividade positiva, retroatividade para... É uma inovação para melhorar a situação. Em relação a determinado crime praticado por uma pessoa definitivamente condenada pelo fato, caberá ao juízo de execução e não ao juízo de condenação à aplicação da lei de base benéfica. Isso aqui está correto, porque é a súmula 611, mas se vier explicado na questão de que é necessário avaliar as situações do fato típico, as situações do agente específico, aí é o juízo, né, o juízo da condenação, falta o juízo da condenação. Explico. A lei veio, novatio legis, e disse que a pena para aquele crime que saiu de 12 anos foi para 8 anos. O juiz de execução vai fazer isso. Você vai cumprir 8 anos agora, vai fazer todo o cálculo de progressão do regime baseado em 8 anos. Se vier a lei dizer, olha, esse crime agora é punido com em vez de 12 anos, é com 8 anos. Só que o agente tem que ter tido essa e essa conduta. Aí não cabe o juízo de execução. A atual jurisprudência é essa. Você vai mandar para o juízo da condenação para avaliar se a conduta foi daquela forma descrita. Entendeu? Se for uma coisa mais simples, com um cálculo, que nem mas essa se aqui. tiver algumas condições... Se tiver assim, genericamente, da forma que está aqui, está ok.
AGU, Procurador Federal, também cargo bom, acerca da parte geral do direito penal. Em caso de abolício crimes, a reincidência subsiste como efeito secundário da infração penal? Não, foi abolido, então está errado aqui. Ninguém poderá ser punido por fato, por lei posterior, deixa ele considerar crime. Então, o que ele está querendo indicar aqui é abolir o crime, mas você vai continuar marcado que você cometeu aquele crime, mas não é mais crime. Então, não tem a reincidência mais, né? Na hora de você julgar as situações, né, de uma nova sentença eventual contra a pessoa. Juiz do Piauí, estadual. No que se refere à lei penal, essa é a opção correta. Em relação ao lugar do crime, o legislador adotou a teoria do resultado. Não, a teoria da ubiquidade. Lugar é ubiquidade. Consideramos que em praticado se produziu deveria reduzir o resultado. Despreza-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações do dia, certo? Mas nas de multas não se fizeram as frações de moeda, não se desconsidera. Você sempre desconsidera as frações, tanto de dia quanto de moeda na hora de aplicar a pena. Deu 10 dias e meio-dia. Você vai dizer que a pena foi de 10 dias. Abolício crimes, que possui natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade, conduz à extinção dos efeitos penais e extrapenais da sentença penal, da sentença condenatória. Em princípio, isso aqui está tudo correto. Tá certo. Sabe? Desde que, em benefício do réu, a jurisprudência dos tribunais superiores admite a combinação de leis penais. Não admite combinação de leis penais. Ou você usa uma lei ou usa outra. A gente pode combinar duas leis para chegar a um resultado. De preferência mais pesada, né? Ou não mais pesada ou melhor, não interessa. Você tem que simplesmente escolher uma lei. Você não pode pegar duas leis e dizer, nessa lei eu tenho 10 anos de cadeia e 1 milhão de multa. Nessa outra lei eu tenho 5 anos de cadeia, 5 anos de cadeia, mas na realidade eu tenho 2 milhões de multa. Então eu quero a multa de 1 milhão com 5 anos de cadeia. Não, ou você escolhe 1 milhão de multa, 10 anos de cadeia, ou 5 anos de cadeia e 2 milhões de multa. Você não pode combinar as duas leis para aplicar, nem o advogado para que ele seja usado. Escolher uma das duas. E eu estou dando exemplos esdrúxulos de que não pode combinar as leis. Mas deixou bem claro, apesar de ser esdrúxulo. Em relação ao tempo do crime, o legislador do tempo, atividade, adotou a teoria da atividade, considerando-se praticado no momento da ação ou omissão. Está certo. Sim. Também. Em relação ao tempo do crime, o doutor CP, a teoria da atividade do tempo, independente do resultado. Qual o que esse aqui está errado aqui? Abolício crimes que fosse natureza jurídica de causa de extinção de punibilidade conduz a... Eu acho que esse aqui que possui natureza de extinção de punibilidade. Está certo para mim. Você deixa de ser punido. Conduz à extinção dos efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória. Será que seria essa parte extrapenais? Eu acho que isso aqui você continua a pagar a multa de reparação. Por exemplo, matar alguém dirigindo o carro. Você não vai mais ser punido por nada. Você vai ter que pagar a multa, né, da pessoa que faleceu porque ela tinha família, aquela coisa toda. Eu acho. A pena continua, né? Vamos só ler o C, que eu acho que porque o C está errado. Abolício crime ocorre uma legislação descriminalizando determinada conduta tida como penal. O artigo 107 afirma que, de fato, da retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso. É causa distinta de punibilidade. No entanto, os efeitos extrapenais da condenação devem ser mantidos, pois a abolício crime só extingue os efeitos penais da conduta. Vejamos o artigo 2 do artigo 2. Ninguém será punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando a virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, aquele caso em que você multa a pessoa por causa que envolve também, né, questões patrimoniais, vai continuar valendo. E a correta é essa, sim, a teoria da atividade é o que define. A última questão, acho que é essa aqui. Não. Eita, tem 74. Vamos acabar. Se quiser, a gente faz. Vamos acabar. Não, vamos acabar. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal, julgo os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputado, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Sequestro. 1 mês depois, estando a vítima em cativeiro, crime permanente.
nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá, está errado, incidirá. Claro que sim, né? Porque ele não tinha cessado a conduta. Isso. Claro que incidirá. Então está errada essa questão. Súmula 711 nela. Errado. No que concerne, essa aqui foi STJ analista, STF analista, o colega passou nesse aí. Essa aqui, delegado de polícia da Bahia. Somente mediante expressa manifestação pode o agente diplomático renunciar. Agente diplomático ele não pode renunciar. Não existe renúncia. A sua imunidade, né? Porque renunciar, a imunidade, ela não é renunciável, até porque não é para a pessoa, né? É para, na realidade, a atividade, o cargo que ele exerce. Então, você vai ser punido lá no seu país, no Brasil não vai ser. Não, mas eu quero ser punido no Brasil porque lá na China o cara vai me matar. Não interessa, aqui você não vai ser punido, resolve lá com o teu país. Porque às vezes o cara quer renunciar para, de repente, ser punido menos... Mais benéfico, né? Mais benéfico, mas não, agora não interessa. A imunidade é funcional, é do cargo. É oficial de justiça. Pela analogia, meio de interpretação extensiva, busca-se alcançar o sentido exato do texto de lei obscuro e certo, limitindo-se em matéria penal, analogia apenas em boa parte. Aqui, essa pegadinha aqui. Peraí, pela analogia... por meio de interpretação extensiva. Isso aqui está errado. O item está errado. Apesar do fato somente de emitir analogia em boa parte, a analogia não é forma de interpretação extensiva. Entendeu? Mas o meio de interpretação de integração da lei penal. Analogia é uma utilização da norma penal para que, um caso previsto, não previsto por ela, né? Se ele tivesse colocado aqui interpretação analógica, é uma coisa, que é a analogia. Entendeu? Busca esse sentido da lei, ele confundiu tudo, entendeu? Interpretação analógica é uma coisa, analogia é outra. É integração da lei, não é interpretação da lei, analogia. Acabou. Então, amanhã a gente já começa a apostila 2, para aqui o... Pode ser.